Mundo Psi TV é o canal da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Enfim, é o canal dos estudantes, profissionais e para quem se interessa pelo mundo psi. Olá, hoje o Bate-Papo com os Psis vai conversar com Júlia Uchoa, psicóloga clínica, e vai conversar sobre um tema muito interessante, que diz respeito à dependência dos jogos virtuais e sua clínica. O programa está sendo transmitido direto da clínica Psicólogos Associados, uma clínica que tem uma equipe de psicólogos, neuropsicólogos e psicopedagogos pronta para atender vocês. Fica aqui na Rua General Abreu e Lima, número 285, no bairro da Tamarineira. Júlia, é um prazer, estar lhe recebendo, Roberto, aqui no Bate-Papo com os Psis. Antes da nossa entrevista, Júlia estava comentando que ela, na época da adolescência, ela já teve aí, certo, um vínculo muito forte com os jogos, né? Ou seja, já existia uma certa dependência dos jogos virtuais, né? Sim. Digitais, não é isso, Sim. Júlia? Mas ela conseguiu, fazer uma autocrítica, uma autorreflexão, Sim, né? claro. E conseguiu sair, né, desse lugar, né? Sim. É interessante quando você fala isso, Júlia, Sim. porque isso aí vem a dar uma base para você, Sim. né? Para até mesmo uma ligação, um diálogo, uma linguagem mais acessível, Sim. mais próxima dos seus clientes ou dos seus pacientes. Conta um pouquinho para a gente, então, isso, Júlia. Sim, eu sinto que eu consigo me conectar muito bem com os meus pacientes, crianças e adolescentes, porque eu tenho essa grande bagagem da minha infância e adolescência jogando bastante, sabe? E como você disse, eu tive esse percurso de ser uma jogadora excessiva na adolescência. E assim, Roberto, eu acredito que a minha grande virada de chave de sair desse lugar de jogadora excessiva foi quando eu me percebi tomando escolhas não tão saudáveis para minha vida, sabe? E percebi fazendo escolhas não tão legais, entende? Por exemplo, quando você se toma consciência de, poxa, eu poderia estar saindo e me divertindo fora de casa com os meus amigos, mas eu escolho ficar sozinha jogando The Sims, entende? Então é isso que eu busco muito pensar na clínica com os meus pacientes, sabe? É justamente tomar essas situações à consciência. Então, assim, quando chega uma criança e adolescente também na clínica, é até uma forma de me vincular a eles, sabe? Porque chega uma criança muito tímida, um adolescente, não sabe bem o que falar, eu já pergunto para quebrar o gelo, e aí, você joga o quê? E é muito interessante, porque você pode avaliar muito, ou saber até um tipo de personalidade, pelo jogo que a pessoa joga, sabe? Se é um jogo muito agressivo, se é um jogo de fazendinha, se é um jogo de tiro, se é um jogo de carro, se é um jogo, sabe? Então, assim, é bem interessante. E você pode avaliar também muitas coisas, sabe? Você pode avaliar como a pessoa reage à frustração, você pode avaliar como a pessoa expressa agressividade pelo jogo, sabe? Eu tenho pacientes que relatam de ter quebrado uma mesa ao perder num jogo de Valorant, que é um jogo de tiro online, entende? Eu tenho relatos de pacientes também de quebrarem objetos, entende? Então, assim, você pode, a partir de trazer para o setting terapêutico, esses conteúdos de jogos digitais, você pode avaliar, entende? Microfone. Bater no microfone. Desculpa. Você pode avaliar muitos conteúdos que são interessantes, sabe? Como lida com frustração, como ele reage à agressividade, ou até mesmo questões de relacionamento. Tem um jogo que ganhou um prêmio recentemente, que é um jogo que foi feito para casais, que você joga com seu namorado. Então, assim, você pode trazer até mesmo, sabe, isso, para saber como é que essas duas pessoas podem se relacionar. Entende? Entendi. Interessante. E a utilização dos jogos digitais no set terapêutico, como é que seria isso?
Bem, como eu estou lhe dizendo, como eu trouxe, assim, você pode trazer no sentido verbal, de você Sim, perguntar, né, o que você está jogando, né, como isso de é, trazer o conteúdo, né, o que é que você está jogando, para você avaliar, porque existem muitos tipos de jogos no mercado. Existem jogos de terror, existem jogos de futebol, como ele disse, o FIFA mesmo. Eu tenho pacientes que já quebraram a mesa por perder no FIFA. E tem pacientes que, por mais que tenham esse baixo baixa capacidade de frustração. baixa capacidade de frustração, continuam a jogar esse jogo. Então, assim, é algo a ser trabalhado em sessão, porque você continua a jogar algo que você sabe que não lhe faz bem. Existem tantos tipos de jogos que Interessante. você pode jogar, por que você continua a jogar logo esse? Entende? É, outra forma também de usar jogos digitais, eu tinha um paciente também que ele tinha muita dificuldade de verbalizar, eu tinha muita dificuldade de me vincular a ele. E uma vez eu lembro que ele não queria entrar na sessão e eu permiti que ele entrasse com o celular. E ele estava muito amuado assim, jogando, e eu sentei ao lado dele. Eu perguntei assim: "E aí, tá jogando o quê?" E ele começou a mostrar para mim o que estava jogando. Certo. E a partir daí a gente começou a se vincular. E todo dia ele chegava e mostrava para mim o que estava jogando, entende? E a partir daí também ele começou a mostrar o jogo. E ele também trouxe, e era uma partida de um jogo, e ele mostrava justamente isso. Ele perdia e ficava com muita raiva. E eu comecei a trabalhar essa questão, sabe? Por que você sente tanta raiva ao perder? Né? Assim como antigamente, né? A gente, assim, eu acho que é muito comum, né? Psicólogos infantis, você jogar Uno, você jogar vários jogos em sessão. Mas, assim, você também pode usar um pouquinho dos jogos digitais com cuidado, né? Com tudo mais, mas também é interessante, Estou entendendo. sabe? Aí seria uma espécie de porta, né? Estaria Sim, abrindo uma porta para mim em relação ao cliente, né? sim, você pode avaliar alguns indícios, o paciente pode trazer. E como ele disse, o jovem hoje em dia, ele também não só joga de forma isolada. Eu acho que a pandemia, ela veio para trazer muitas adaptações, né? E uma forma de se adaptar, eu acho, de muitos jovens adolescentes e até adultos, foi jogar em grupo. Então ficou muito popular o jogo cooperativo. Então, o que é que isso acontecia? Vários adolescentes e jovens marcavam chamadas e jogavam em grupo. E até hoje eu conheço muitas pessoas que jogam em grupo. Então, assim, uma coisa que eu falo muito para os pais quando chega a demanda para mim, tipo, meu filho passa horas no quarto trancado, jogando. Aí eu fico assim, certo. Primeiro você tem que avaliar que tipos de jogos ele tá jogando, porque eu acho que existem muitos tipos de jogos e é interessante você ver que jogo é. E assim, ele tá jogando sozinho? Quantas horas ele tá jogando, sabe? Porque assim, ele pode estar realmente naquele movimento de se isolar totalmente, ou ele pode estar em chamada com os amigos, sabe? Porque assim, pode ser uma forma de você também se socializar e se divertir como uma extensão daquela conversa e forma de lazer fora da escola também, Estou entende? entendendo. Então, assim, você também trazer esse conteúdo para a sessão, de perguntar o que o seu paciente joga, também é uma forma de perguntar como é que ele está se socializando, entende? E se ele está passando horas jogando sozinho no quarto, entende? Um jogo muito pesado e que pode lhe levantar uma bandeira vermelha, entende? Ou se ele está tendo um momento de diversão com os amigos e conversando. Como seria, então, levantar essa bandeira vermelha? Explica melhor. Certo. É, veja, é, eu já tive relatos de paciente de ser realmente esse jogo excessivo, de passar mais de 24 horas no quarto, sozinho, jogando
um jogo assim, vidrado no quarto, sem comer, entende? À base de energético. E assim, acaba que você fica vidrado naquele jogo e você fica um pouco. É como se você ficasse isolado do mundo, entende? Então, assim, eu não acho que é algo saudável, porque fica aquela questão, sabe? O que está acontecendo? Por que você está se isolando daquela forma? Entende? E aquilo ali foi uma vez, é uma questão das férias, entende? É algo esporádico, tá de férias, ou ele tá deixando de fazer coisas, ele tá deixando de ser funcional, ele tá deixando de ir para uma festa de família, ele tá deixando de estudar, ele tá deixando de comer. O que é que tá acontecendo? Entende? Porque uma Entendo. coisa é tá de férias, né? E virou a noite. Mas é interessante você ter no acompanhamento, você ter essa pergunta, o que é que você está jogando, né? Você está jogando quantas horas por dia? Que jogo você está jogando? Entende? Júlia, para que viesse a se tornar uma pessoa, um adolescente, uma criança, um jogador assim compulsivo, existia uma caminhada, né? Não foi de uma Sim, hora para outra que essa criança, esse adolescente ou esse sujeito, de uma forma geral, sim, ele tornou-se compulsivo. No caso das crianças, né, e dos próprios adolescentes, será que, e sobretudo das crianças, não teve aí um descuido dos pais de permitir, certo, sobretudo com as crianças, é, a utilização do celular ou do jogo, certo, de uma forma muito excessiva e por causa disso, né, sim, desencadeou essa compulsão? sim. Sim, eu acredito que talvez uma falta de limite de tempo, isso de você deixar realmente, né, se estender, ou de você também não ter também noção do que é que a criança está jogando, quanto tempo ela está jogando, entende? E deixar realmente ela imergir, passar horas ali, sabe? Passar madrugadas, entende? Sem se atentar, o que é que está acontecendo? Eu frisei bem isso aí para ser um alerta para os próprios pais, né, que a gente está Sim, observando que está existindo essa falha. sim, E logo cedo a gente está observando, né, que a gente fala até mesmo é a chupeta virtual, né, que muitos sim, pais estão entregando os celulares para a criança de 2 anos, sim. né, só para ficar livre, Ah, certo, e ela ficar lá ocupada ali no celular. sim, Júlia, então você acredita que a pandemia, né, gerou e intensificou mais esse fenômeno da dependência dos sim. jogos virtuais? Eu acho que também, para muitos adolescentes, a falta da rotina da escola pode também ter potencializado, entende? Porque acredito que muitas escolas, por um tempo, por conta do lockdown, por conta da falta de você atender a escola presencialmente, por conta das aulas serem online, por muitas vezes os pais não terem noção de meu filho está no computador para aula online ou ele está jogando, entende? Eu acredito que muitos pais não tinham tanto controle sobre isso, sabe? E eu tenho muitos relatos de pessoas que na pandemia passavam horas jogando e por conta disso, assim, acho que muitas pessoas também descobriram jogos, muitas pessoas também descobriram esses jogos cooperativos. Eu acho que também até como forma adaptativa, sabe? Nós não podíamos nos encontrar, então a gente tinha que se comunicar de certa forma, sabe? Mas para algumas pessoas, eu acredito também como uma forma de isolamento, talvez também por uma questão psicológica de angústia, talvez, pela questão da pandemia, sabe? É, porque assim, eu acredito que esse o fenômeno do jogador excessivo também pode estar atribuído também a um sofrimento psíquico, sabe? Da questão de você querer se isolar, entende? Eu acredito que é uma certa forma de alienamento, sabe? De você se fechar do mundo um pouco, entende? Então,
eu acredito que a pandemia proporcionou também esse espaço, porque a gente já estava fechado, entende? Então, assim, eu acredito que isso potencializou muito esse comportamento de você passar horas jogando e por falta dessa rotina de ter que sair de casa, de ter que ir para a escola, eu acredito que houve também, eu escutei muitos relatos de trocar dia pela noite, sabe? Justamente por conta disso, não tinha tanta rotina, não tinha isso de 7 horas temos que sair, né? E meio-dia a gente vai voltar, todo mundo. Não tínhamos isso, né? O trabalho era online, a escola era online, às vezes eram atividades, às vezes não tinha aula. Então, assim, eu acho que a pandemia pode ter potencializado, sim, muito. E geralmente, como é que chega essa demanda para você, a demanda clínica desses clientes, desses pacientes? Como é que chega esse paciente para você? Veja, já chegou muitos pais, assim, aperreados, né, no sentido de, poxa, o meu filho não quer ir para a escola, porque ele quer ficar jogando, sabe? E, assim, é muito difícil, porque, assim, às vezes eram adolescentes justamente de fazerem essas escolhas de ter uma festa em família e preferir ficar em casa, ter uma prova na escola e preferir ficar em casa. E ter justamente esse trabalho clínico de pensar essas possibilidades, né, de, olha, você tem consciência das suas escolhas, mas mesmo assim escolher, né, sempre o jogo. Então, assim, é um processo muito difícil clínico, sabe? Então, assim, é muito também um trabalho com os pais, porque às vezes a criança tá, um adolescente, né, no caso, tá tão adoecido em função do jogo, que ele sabe, às vezes, ele tem essa escolha, mas ele não tem a consciência a longo prazo de quanto isso não é saudável para a vida dele, entende? Então, assim, tem que ter esse também trabalho com os pais de também impor um pouco esses limites, sabe? E, assim, eu tenho relatos de pacientes, assim, que já passaram por esse processo, né, dessa virada de chave, e depois de relatarem de, nossa, o que é que eu estava fazendo, né? Que escolhas foram essas? Eu não estava cuidando da minha saúde, sabe? De uma forma geral, né? Como é que você poderia descrever o ponto X que passa do aspecto positivo do jogar? Aquele limiar que ultrapassa o aspecto positivo para ir para o aspecto, vamos dizer assim, patológico. Eu acho que é quando você deixa de ser funcional, você deixa de fazer alguma atividade em função do jogo, talvez, sabe? Você deixa de fazer algum compromisso em função disso. Você deixa de ir para a escola para jogar. Você deixa de trabalhar para jogar. Entende? Você sabe que tem um compromisso com aquilo, mas mesmo assim, eu tenho que trabalhar amanhã de 7 horas. Eu sei que eu tenho que trabalhar, mas mesmo assim eu vou jogar até 3 horas da manhã. Entende? Entendi. Isso que eu acredito que seja. Júlia, a gente sabe que a compulsão é um mecanismo psicológico, certo? Que ele Sim. poderá migrar para outras compulsões, para outros comportamentos compulsivos. Você já observou, a título vamos dizer, de adolescente ou adulto, tá? Algum cliente que fez essa migração de uma compulsão por jogos virtuais para uma outra adição, para uma dependência química, alguma coisa desse tipo? Química não, mas já de compras. Compras. Mas compras de jogos. Ah, então sempre É sempre assim, no mesmo. É relacionado. relacionado, assim, mas assim, mas é sempre de aquisições de mais jogos, sabe? Ou de aquisições também de mais, mas também se estendia para aquisições de mais produtos, entende? Era mais aquisições de compras também. Mas sempre correlacionada, né? É, Essas compras sim. aos jogos. É,
De uma forma geral, você já falou, né, sobre as estratégias. Sim, Mas você gostaria de falar, tecer mais alguma coisa com relação a sim, essas eu acho estratégias? que é pensar cada caso em sua singularidade, entende? Mas sempre tentar construir um campo reflexivo junto ao paciente para ele tentar se apropriar de suas escolhas, entende? E pensar se essas escolhas estão sendo boas para ele e saudáveis, sabe? Exemplo, pensar uma situação de, nossa, meu pai me chamou para sair com os meus irmãos ou ir para uma praia, mas eu quero jogar um jogo porque eu estou na última fase do jogo, entende? Poxa, o jogo vai esperar, ele vai estar lá quando você chegar de tarde, né? Mas a saída com seu pai talvez não vai acontecer até a próxima semana, entende? É você pensar cada caso em sua singularidade, mas ir refletindo junto, sabe? Olha, você tem as suas escolhas, entende? Você tem tentar essa questão da apropriação. Exatamente. A gente observa o quanto está ficando, está chamando a atenção, está sendo algo de de um comportamento patológico, né? Essa dependência de jogos virtuais e digitais, que até o Hospital das Clínicas de São Paulo abriu um setor só para atender essas pessoas, É? essa população. Uhum, Então, é preciso que a gente se atente, né, sobretudo os pais, uhum, né, colocando já limites nesse acesso à tecnologia, sobretudo aos celulares, né, para sim, que não venha depois, posteriormente, seu próprio filho também, né, sim, ficar dependente dos jogos virtuais. sim. Júlia, nós agradecemos, né, Obrigada. e gostaria, né, de você tecer suas considerações finais. Sim. Eu Falar acredito que para todos, né? Sobretudo para sim, as crianças, os jovens adultos, sim, os pais. Fala para todo sim. mundo aí. Eu acredito que os jogos digitais são uma ótima forma de lazer. É uma ótima forma de você se divertir com os seus amigos. E de se divertir até mesmo sozinho, mas dentro dos seus limites, sabe? Eu acho que existe hora para tudo. E existe hora para você estudar, existe hora de você se divertir, existe hora de você ficar com sua família, sabe? Então, acho que é isso, é você saber os seus momentos, sabe? E saber se divertir, saber também ter uma vida saudável. Acho que todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem que jogar, todo mundo tem que ter suas obrigações. E eu acho que é isso, é você saber ter uma vida saudável, saber ter uma vida equilibrada, entende? Exatamente. Acho que é a palavra-chave. Acho que é dose, Equilíbrio. né? Eu acho que é dose, porque existem muitos jogos legais, sabe? Eu já tive muitas sessões falando sobre jogos com os meus pacientes, sabe? Eu acho que é uma ótima forma de se vincular, é uma ótima forma de você chegar junto também, sabe? E aí, De você tá trabalhar jogando? aí, né? De trabalhar também, de você avaliar muitos aspectos também do que é que está acontecendo na vida do seu paciente, entende? Mas assim, e também é uma ótima forma de você também ver quando tem alguma coisa, sabe? Quando tem alguma coisa acontecendo, entende? Beleza, Júlia. Foi muito bom, certo? Foi um Obrigada. bate-papo bem descontraído, mas bastante elucidativo, né? E é isso aí, o bate-papo com os PCs é isso. É trazer informação de um leque bastante variado para você, grande público, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, para que esse projeto, para que essa ideia venha cada vez mais alcançar o grande público, né? O grande público que realmente necessita do dizer da psicologia. Nós, psicólogos, e vocês que estão em formação, temos um dizer da psicologia para o grande público. Então, vamos falar. E só conseguiremos falar se esse projeto cada vez mais se propagar. A gente fica por aqui e até um próximo bate-papo com os PCs. Até logo. Até logo.